Sejam bem-vindos, eu me chamo Tassiano Ribeiro e esse é o canal Eletrônica na Prática. Venho aqui mostrar para vocês hoje dois transformadores e dois tipos de corrente, AC e DC. Eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje um transformador de núcleo de ferro. Esse transformador está comigo há quase 20 anos, funcionando perfeitamente. Esse outro é o do vídeo passado, do carregador de celular. Ele não tem nem 3 meses e já está apresentando danos no circuito, fazendo com que ele tenha um mau funcionamento. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como é feita a conversão de AC para DC, que é corrente alternada para contínua, corrente alternada de baixa intensidade e corrente alternada de alta intensidade. Todo transformador é universal. Ponha isso com prioridade em questões tratando aí na eletrônica. Por que todo transformador é universal? Porque se eu aplicar 220 na entrada primária do transformador, dependendo do enrolamento secundário, ele vai me fornecer a tensão como descrito no enrolamento secundário. Esse aqui, ele recebe 220 direto no secundário, ao contrário desse que precisa de um chaveamento. Esse tem quase 20 anos, esse não tem nem 3 meses. Praticamente eu gosto mais desse, já por ter ele até um certo tempo e por ser mais seguro. Esse tem suas vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, porque embora ele faça o chaveamento entre a entrada de corrente AC, mas ele não fornece um chaveamento perfeito. Se eu colocar numa rede de 110 ele vai funcionar em 110, se eu colocar em uma rede de 220 vai funcionar em 220, mas é muito frágil e precisa de mais componentes para fazer chaveamento. Já esse não. Esse, se eu colocar o fio vermelho e preto direto na tomada, que são as partes que compõem o 220 dele, no secundário, ele vai funcionar perfeitamente. Se eu colocar em 110, vai haver uma perca de corrente, porque o núcleo vai gerar um campo, então em vez de 220 eu vou estar aplicando 110, não vai sair 9 volts, vai sair uma tensão menor, ele não vai queimar. Agora, se eu colocasse ele em 220, colocando o fio preto e o branco aqui que eu já cortei, que é o 110, ele iria queimar. Ao contrário desse aqui, a bobina primária ia queimar e não ia passar para o secundário. Para vocês verem como as coisas evoluem, mas também não são tão seguras. Esse aqui tem esse chaveamento, tem o circuito e tal, mas ele passa. Esse aqui não. Se eu colocar ele em 110 ou se houver um pico na rede, não vai passar para o secundário, que é o 7 mais 7 ou 9 mais 9, conforme o transformador que você vai usar. Esse está comigo há quase 20 anos, esse não tem nem 3 meses, que é de um carregador de celular que tem aí, que deu problema e eu desmontei para mostrar. Vou mostrar o funcionamento dele para vocês, colocando ele na rede, medindo a tensão, quanto ele vai dar de pico a pico, ele sem retificação e com retificação. Por que com retificação e sem retificação? Você me falou que ele recebe o 220 direto na tomada? Sim, mas é na entrada primária. No secundário, coloco corrente AC no primário, sai corrente AC no secundário. Corrente de alta intensidade no primário, corrente de baixa intensidade no secundário. Se eu não fizer uma retificação no secundário, eu ainda vou ter corrente AC, só que de baixa intensidade. Da mesma forma esse aqui. Se eu colocar ele lá na tomada e receber AC e não tiver retificação dos dois diodos, eu vou ter a corrente AC ainda, só que de baixa intensidade. Vou fazer os testes agora e vocês vão ver aí. Vou medir com o multímetro, ele retificado e sem retificação. Cabo de força conectado aqui, está aceso, mostrando que está energizado. Vou plugar os fios. Vamos ver se tem centelha no secundário. Percebam que já há centelha no secundário.
corrente alternada de alta intensidade entrando na primária e saindo de baixa intensidade no secundário. Aqui eu tenho 6 mais 6. Acredito que tem até um pouco mais. Faz tempo que eu medi esse transformador, não lembro muito bem. Esse fio central dele é o center tape, é o que vai determinar o polo negativo. Vai haver centelha de baixa intensidade nele porque há uma carga menor nele. Observem que a faísca é bem menor no center tape. E a faísca é bem maior no outro. Vamos medir aqui quanto dá no de mais a mais. Eu acredito que aí eu tenha 9 volts ele aberto, sem retificação. Colocando em corrente alternada, para medir corrente alternada, se eu colocar em contínuo ele não vai medir. Aqui eu posso medir tranquilo porque é uma corrente de baixa intensidade, então não vai ter problema, igual eu expliquei lá no outro vídeo sobre corrente de alta intensidade. Vai me fornecer 14,5, ele é aberto, sem retificação. Aqui está alternada. Quando eu colocar para contínuo ele vai cair, porque vai haver retificação e os diodos vão filtrar a corrente. Quem filtra a corrente não são somente os capacitores. Em fonte de alimentação, ponham isso aí como critério para vocês. Os capacitores eles seguram a corrente já filtrada. Eles dão uma amortecida na corrente, mas quem faz o papel de filtragem de corrente mesmo são esses carinhas aqui, que são os diodos. Aqui são dois diodos de 4007. Isso aqui é uma montagem bem caseira, eu costumava fazer muito isso na década de 90 para montar fonte de alimentação para rádio. Porque infelizmente naquela época não tínhamos acesso a baterias com eficiência, eram caras, você tinha que montar uma fonte de alimentação. A retificação é feita com dois diodos de 1N4007, um capacitor eletrolítico de 16 volts por 1000F, dois capacitores cerâmicos 104, que como eu usava no rádio AM, esses capacitores eles não deixavam o zumbido do núcleo do transformador passar, porque quando você monta amplificador de áudio ou usa fontes de alimentação em rádios AM, eles tendem a captar o zumbido do campo eletromagnético do transformador que está sendo gerado. Isso aqui ele está gerando um campo para que eu tenha essa conversão e esse efeito. Aqui é como se fosse um ímã. Se eu aproximar um ímã próximo do transformador, vai emitir um zumbido. Ele vai gerar um campo eletromagnético. Vamos lá, temos aqui a corrente AC de 14 volts. Aqui é um motor de corrente DC que eu retirei de um DVD para demonstrar como é o funcionamento dele na corrente AC e DC. E vejam só, transformador de corrente DC em corrente AC. Vamos lá. Observem que ele não vai girar. Ele gira, mas fica maluco. Ele fica louco. Ele não vai ter a intensidade de giro não. É como se ele tivesse desgovernado, querendo girar para um lado e outro. E vibrando muito, porque a corrente dele é corrente DC e não AC. No center tape da mesma forma. Aí é que ele não gira mesmo. Vejam que ele só vibra e faz um barulho. Agora eu vou retificar com a montagemzinha simples que eu fiz. E vocês vão ver como ele vai girar. Aqui ele já estava ligado, eu só mesmo cortei para demonstrar para vocês. Aí eu vou medir também no multímetro para vocês verem quanto vai dar ele retificado. Pronto, aqui eu já tenho ele retificado. Vamos medir para ver quanto vai dar na retificação. Ele retificado, ele vai dar
10 volts. Mas como o multímetro tem uma margem de erro, então vamos colocar aí 9 volts. Só voltar aqui o cabo um pouquinho. Esqueci de mudar a escala, vamos lá para a corrente DC. Agora sim eu tenho corrente DC. 9,80. Ele estava dando maluco porque estava na corrente AC. E não pode. Corrente alternada não mede corrente contínua. Me perdoem aí o erro. Agora sim, tenho 9,83. Viu como caiu de 14 para 9? Porque houve uma baixa quando ele é retificado aqui no diodo. Ele vem, entra e passa uma corrente diferente aqui no diodo. Ele retifica a corrente e dá essa queda para que haja a conversão de AC para DC. Olha lá, 9,85. Agora vamos ver o funcionamento do motor. Em corrente contínua, como é para ser. Observem aí. Ele já gira muito. Gira muito mesmo. Essa é a etapa de conversão de corrente AC para DC. Então é isso. AC de alta intensidade, corrente alternada de alta intensidade. Passando sem retificação, fica de baixa intensidade. Com a retificação dos diodos, aí ela sofre uma queda e passa a ser a corrente DC. No circuito vocês viram que eu colocando os dois fios, eles centelhavam. Aí você deve estar se perguntando, os diodos saindo dois polos e entrando dois polos e saindo um, não vai haver um curto no secundário? Não, porque aí é que está a questão. O diodo ele só vai fluir corrente em um sentido. Qualquer diodo que você for testar, ele só vai fluir a corrente em um sentido. Se houver passagem de corrente nos dois sentidos do diodo, ele vai estar em curto. Aí ele vai estar ruim. Todo diodo ele só vai fluir em um sentido. Ele não pode fluir dos dois sentidos. Por isso que entra um aqui, entra o outro, sai aqui. Eles não ficam encostados como se fossem encostados um no outro. Ele entra e passa. Ele não entra e volta. Agora, se ele entrasse e voltasse, se colocasse um para baixo e um para cima, aí sim, o transformador ia estar em curto, ia estar zumbido, aquecendo. Aí estaria errado. E mais uma dica também. Quando você fizer essa retificação, sempre observar a polaridade do capacitor. Porque se você inverter o center tape, que é o do polo negativo, o capacitor vai explodir. Vai entrar em curto e vai explodir. Então aí uma dica básica para vocês que queiram montar fonte de alimentação. Se vocês pegarem fonte de alimentação ou transformadores para praticar, vocês vão consertar a maioria dos dispositivos eletrônicos que tendem a utilizar corrente AC/DC, porque o principal problema nesses dispositivos vão ocorrer na etapa de retificação da fonte, ou até mesmo no transformador. Sendo que aqui ele não entra direto, tem um chaveamento. Aí vocês vão ter que saber testar um pouco mais esses componentes. O diodo, sabendo que eu só flui de um lado, se esse carregador entrar em curto, eu venho primeiro na ponte retificadora para saber se algum diodo rompeu ou se ele está em curto. Porque às vezes o curto em um deles faz com que não só o primeiro rompa, mas todos os outros três entrem em curto. Aí tem que substituir toda a ponte por diodos novos. Aí em seguida o teste dos transistores, que é por onde vai passar a corrente para chegar aos capacitores. E em seguida o transformador.
Nesse caso aqui, nesse não. Se pegarem um transformador desse, já podem ir direto no primário e no secundário e fazer a medida. Se não houver corrente em nenhum dos setores, aí substitui o transformador, mas em seguida, por precaução, testam os capacitores de filtros de outros. Fica aí mais uma dica para vocês. Tenham uma boa noite.